Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje é dia de culto, não esqueça, quarta-feira, toda quarta, 20 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná. No sábado também nós temos a nossa reunião da juventude, jovens e adolescentes, seja casado, solteiro, todo sábado, 19 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã, e às 19 horas, dois cultos, 9 e 19 horas, estamos juntos para servir ao Senhor e aprendermos com a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Samuel, o homem que ouvia a voz de Deus. Samuel significa isso, El Samu, né? Samuel, El de Deus, e Samuel, aquele que ouve a Deus, é o que significa o nome de Samuel. E vamos aprender aqui sobre o nascimento de Samuel. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana, pai de Samuel, coabitou com Ana, mãe de Samuel, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ou seja, o Senhor ouviu ela. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fique até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Ali de 2 a 3 anos aproximadamente. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança, imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Então é lindíssimo aqui uma mãe que pede ao Senhor um filho. Quando esse filho nasce, ela cria o filho nos seus primeiros anos, em tenra idade, e assim como ela fez um voto de consagração ao Senhor, pedindo ao Senhor essa criança, quando a criança ficou maiorzinha, desmamada, levou o seu filho e entregou perante ao altar do Senhor, para que ele se transformasse num sacerdote. É claro que nós sabemos que Samuel se transformou num sacerdote e também foi levantado como um profeta, um juiz de Israel, um legislador, um juiz, um ensinador da palavra, mas também um profeta na casa do Senhor. Nos primeiros anos da monarquia de Israel, com o rei Saul e o rei também Davi. Samuel tem um papel importantíssimo na história de Israel. E Samuel nos ensina isso, a liderança com preciosa intravisão. Intravisão no sentido de uma visão interior, fruto de uma espiritualidade, uma vida, uma busca pelo Senhor. E nós vemos no texto o quão lindo foi essa consagração da sua mãe, entregando o seu filho diante do altar do Senhor. Samuel foi um líder de líderes, um conselheiro-chefe de reis e capitães militares de Israel. Quando ele falava, todos escutavam. Por quê? Porque, assim como diz o seu nome, Samuel ouvia a voz do Senhor. Como profeta de Deus, Samuel ungiu reis, pelo menos 2 aqui, segundo o texto sagrado, o rei Saul e o rei Davi. Foi também um intérprete da palavra divina, aconselhou e desafiou reis de Israel, servindo como juiz nos dias imediatamente antes da monarquia de Saul. Samuel incorporou 3 grandes funções: profeta, sacerdote
e rei, como também o faria Jesus mais tarde. Claro que ele não era rei no sentido de monarca, mas exercia a teocracia de Deus, o governo de Deus a partir de um homem alinhado com o céu, um homem de Deus. Ele era sacerdote, rei e profeta sobre Israel. Samuel e Saul ilustram claramente como o líder ministerial e o líder comercial podem relacionar-se mutuamente. Samuel era o líder ministerial e Saul era o líder comercial, era o representante diante do povo, e Samuel o representante diante de Deus. Um líder ministerial e o outro líder comercial. O livro também começa falando sobre o nascimento de Samuel e descreve como o sacerdote Eli o instruiu quando ainda Samuel era jovem. É interessante que os primeiros capítulos aqui de 1º e 2 Samuel retratam a sua função como juiz e mostram como é que Samuel conduziu Israel, que até então estava se corrompendo, se perdendo, idolatrando e cultuava a Baal. Como é que Samuel traz de volta o povo de Israel, de volta a Deus? Quando Samuel ficou mais velho, designou, é claro, os seus filhos como juízes de Israel, mas infelizmente os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos do seu pai Samuel. É o que nós vemos em 1 Samuel 8:3. E o povo pediu então um rei para Samuel. E Samuel, conforme indicado, orientado pelo Senhor, ungiu a Saul, conforme conta o capítulo 9 aqui de 1 Samuel. O reinado falho do rei Saul ocupou 20 capítulos desse seguinte livro de 1 Samuel. A insegurança de Saul conduziu a uma volúvel, instável monarquia, o reinado. Projetou os seus temores sobre outros, Saul, aproveitou-se da função sacerdotal de Samuel e, ciumento, perseguiu a Davi, Saul aqui, depois que esse jovem derrotou ao gigante Golias. Samuel morreu, segundo conta o capítulo 25 de 1 Samuel, deixando a liderança de Israel num caos. No final do livro, Saul morreu numa batalha onde ele acabou morrendo conforme as palavras de condenação e juízo do próprio Deus. Qual é o papel de Deus em 1 Samuel? É a pergunta que nós fazemos aqui. Tem se afirmado que organizações passam por 4 estágios de crescimento, pelo menos. O primeiro é o estágio empresarial, onde o grupo busca uma espécie de viabilidade. Isso aconteceu em Israel também, sob a liderança de Moisés. O segundo estágio é o estágio emergente, onde o grupo busca credibilidade. Isso aconteceu sob a liderança de Josué na história bíblica. O terceiro estágio estabelecido é onde o grupo busca estabilidade. E isso aconteceu sob a liderança dos juízes de Israel, terminando aqui com Samuel. Nesse terceiro estágio houve um problema. Esqueceram-se de quem eles eram e às vezes, infelizmente, Israel se extraviava, idolatrava e se perdia no meio do processo. 1 Samuel descreve como Deus tenta, insistentemente chamar o seu povo de volta para o seu coração, para si, através da correta liderança desse juiz, profeta, sacerdote chamado Samuel. Mas, infelizmente, os israelitas se recusaram e exigiram um rei e coroaram Saul como rei em Israel. Isso conduziu a nação ao 4º estágio das organizações, a decadência. A decadência, um estágio caracterizado pela vulnerabilidade, a menos que o povo retornasse, é claro, às suas raízes e reassumisse a sua missão e vivesse o propósito de Deus sobre a terra. Se não vivesse, infelizmente, aquela monarquia, aquele reinado iria implodir. Então, quais são os 4 estágios que uma organização, seja empresa, comércio, organização filantrópica, seja qualquer tipo de organização, passa 4 estágios de crescimento, pelo menos. O primeiro, o estágio empresarial, onde o grupo busca viabilidade. O segundo estágio é o emergente, onde o grupo busca credibilidade. O terceiro estágio é o estágio de estabelecido,
onde o grupo busca estabilidade. E o quarto estágio, conforme falamos, é o estágio da decadência, um estágio muitas vezes de vulnerabilidade dentro das organizações. Quais são os líderes que nós vemos aqui em 1 Samuel? Eli, Samuel, né? Eli, o sacerdote, Samuel, o próprio personagem principal. Título do livro, nós vemos Saul, o rei Saul, nós vemos Davi também como o segundo rei de Israel e Jonatas, que era o filho de Saul, amigo, fiel, leal a Davi, o rei de Israel. Então, outras pessoas de influência também em 1 Samuel foi Ana, né? Os filisteus, que era uma nação gentílica do lado ali de Israel, um grande inimigo de Israel, os profetas. Nós vemos os homens fortes, os guerreiros de Davi também. Vemos Abigail como uma grande mulher ilustrada aqui nesse livro de 1 Samuel. E vemos a médium que fez um encantamento lá e agiu de forma iníqua juntamente com Saul. Quais são as lições de liderança no primeiro livro de Samuel? Primeira lição que nós aprendemos: se a sua liderança não funciona em casa, não a leve adiante. Eu vou repetir: se a sua liderança não funciona em casa, não a leve em diante. Onde é que nós vemos isso? Na vida do próprio Samuel. Segunda lição: problemas surgem quando líderes gastam mais tempo tentando manter o seu emprego do que fazer o seu trabalho. E nós vemos isso na vida de Saul. Problemas surgem quando líderes gastam mais tempo tentando manter o seu emprego do que fazer o seu trabalho. Vemos isso em Saul. Líderes devem dar ouvidos a Deus antes de falarem sobre Deus. E aí nós vemos o bom exemplo aqui, é claro, de Samuel. Vou repetir: líderes devem dar ouvidos a Deus antes de falarem sobre Deus. E o quinto ensinamento aqui, quarto ensinamento, quer dizer, Deus escolhe líderes baseando-se no coração deles e não apenas na cabeça e nas mãos deles. Eu vou repetir: Deus escolhe líderes baseando-se no coração deles, não apenas na cabeça ou nas mãos. E mãos aqui é um símbolo das habilidades, dons e talentos deles. E por último, promoção humana não é a mesma coisa que delegação de poder divino. Nós aprendemos nesse livro que promoção humana não é a mesma coisa que a delegação de poder divino, tá bom? E nós vemos isso claramente também na vida de Saul. Então são os personagens: Eli, Samuel, Saul, Davi, Jonatas, Ana, os filisteus, os profetas, homens fortes de Davi, Abigail e a médium que acabou corrompendo ainda mais a situação de Saul. São os grandes personagens do primeiro livro de Samuel, onde nós aprendemos todas essas lições preciosas que eu acabei de ensinar aqui para vocês. Que você aprenda cada dia mais com o Senhor, que você leia o livro de 1 Samuel, um livro lindíssimo que conta as primeiras histórias, o final do tempo de Juízes e o início das monarquias aqui no período da monarquia israelita, né, de Israel, dos hebreus, dos judeus. E é lindíssimo, faz parte da história da igreja. Nós podemos aprender coisas maravilhosas através do texto bíblico, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que você, assim como Samuel, aprenda a ouvir a voz de Deus, os pensamentos, a mente, tenha uma mente celestial, uma mente bíblica, uma sabedoria dada pela fonte de toda sabedoria, que é o próprio Deus, e que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério. Se levante como um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo. Também tem os links da igreja, os endereços, as mídias sociais, os horários de culto, todas as nossas informações ministeriais estão aqui no link de descrição. Dá um joinha, compartilha esse vídeo, siga o nosso canal no Instagram, no Facebook, no YouTube, PR Giovanni, não esqueça. Temos muito material ali e também temos à disposição no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. É só colocar na lupinha do busco ali, coloca tudo junto. Igreja Casa na Rocha, você vai achar dois canais, o canal do Pastor Giovanni e o canal da nossa igreja, com ministrações preciosas
para abençoar a tua vida e o teu coração. Quero mandar um abraço para Adriele Gomes, o Nando Garcia, a Dani Saquete, o Neto Medeiros, o Edivaldo Seranto, a Camila Godoy e a Carol Tait, que está lá em Ponta Grossa, Deus, ou Guarapuava, se eu não me engano, Ponta Grossa. Que Deus te abençoe, querida, que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de você. Aperta aqui no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Nos ajude esse vídeo a chegar o mais longe possível através da sua divulgação. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Quero terminar orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, que a luz do teu rosto brilhe sobre cada um deles. Que a bênção, a graça e a glória do Senhor venha sobre eles, libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos. Que o teu Espírito Santo os toque poderosamente, que eles possam ouvir a voz de Deus, para depois falarem acerca do Senhor, que possamos ouvir o teu coração, seguir a tua direção, te obedecer fielmente, termos uma vida dedicada, consagrada ao Senhor, santificada, abençoada na tua presença, é o que nós te pedimos, abençoando cada um desses que me ouvem, em nome de Jesus. Prospera, dá paz, bênção, graça e glória sobre a vida de cada um deles, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Valeu, gente, um abraço.